Eduardo, você tem medo de morrer? Pô, eu não tenho nada medo de morrer, 0%. Inclusive eu pego muito avião, né? Toda hora, na verdade. E, meu, eu baixo às vezes aquele Mayday desassédio e fico assistindo no avião. Aí acontece alguma coisa, eu pensei, meu, um dia desses, sem brincadeira, não tô zoando, o avião quase caiu. Porque foi imprudência do piloto, meu mentor me explicou. E aí eu falei, meu, tô nem aí que se dane, eu vou até dormir, porque se caiu eu já nem vou perceber. Porque eu fiz minha parte, falei pro meu mentor, se vocês deixaram entrar aqui e é pra cair, eu não vou ficar me preocupando com isso não. Eu realmente não tenho medo de morrer não. Eu tenho medo de festa sem brigadeiro, que é coisa horrível quando você chega na festa e não tem brigadeiro, tô brincando. Mas eu acho assim, morrer faz parte da vida, né? É claro que eu não quero morrer, mas faz parte do processo evolutivo. A gente já morreu várias vezes, já encarnou várias vezes, então eu sou bem tranquilo em relação a isso, sabe? Eu não tenho essas coisas. Eu tinha muito medo no passado, tá? Antes de conhecer o espiritismo, antes de ter mediunidade, mas hoje eu não tenho mais. Por que você não usa iPhone? Eu uso iPhone. Na verdade, assim, esse celular que tá gravando agora é um iPhone. Só que eu uso muito mais Samsung, eu uso os dois. Porque é muito melhor, sinceramente. Assim, eu já tentei várias vezes substituir pelo iPhone, mas, meu, o Samsung é muito mais funcional. O iPhone, ele tem uns efeitos que não tem como você tirar. E como eu mexo muito no celular, mesmo que o efeito tenha 0,1 segundos, atrapalha, entendeu? E também o WhatsApp, o Android, ele consegue fazer atalhos pro WhatsApp, que é muito bom. Eu clico e já converso com a pessoa. Então, se eu somar essas duas coisas na minha vida, que eu uso muito, dá uma diferença absurda. Mas eu gosto também do iPhone, né? Pro Instagram, eu acho que fica melhor a qualidade, o som também, tudo. Mas é isso, né? Eu não sou contra nada, eu aproveito o que ele tem de melhor dos dois. Mas eu, pessoalmente, prefiro bem mais o Samsung. Pílula seguinte, do dia seguinte, é considerado um aborto, pessoal? Não. Tudo bem que você está impedindo algo que iria acontecer e tal. Só que acontece, para engravidar é um processo muito complexo. Vários espíritos precisam estar presentes e realizar vários trabalhos. Então, se vai engravidar, eles vão. Se não vai engravidar, eles não vão, tá? Até porque, assim, se for para engravidar, até com o piloto do dia seguinte engravida. Tem casos assim, por isso que não dá para garantir 100% da eficácia, né? E de fato, assim, como eles sabem que não vai engravidar, porque vai tomar pelo dia seguinte, eles não fazem essa ligação, que é muito custosa. É descrito no livro A Caminho da Luz, de André Luiz, é muito trabalhosa, é um trampo do caramba, eles têm que mover um monte de espíritos, são espíritos evoluídos que precisam gerar energia. Então é isso. Qual a sua opinião sobre o karma de políticos? Será que eles adquirem karma? Com certeza absoluta, eles estão lascados. Vamos imaginar o seguinte, veja aquela pessoa que tudo que faz dá errado. Tudo que ela tenta, ela perde dinheiro, ela tem problema de tudo quanto é jeito, coisa e tal. Se identificou? Você pode ter sido um político no passado. Porque é fato que tudo isso que eles estão plantando agora, eles vão ter que colher num futuro próximo, talvez nem tão próximo, dependendo do nível evolutivo. Mas todas as faltas que a gente comete contra as leis de Deus não ficarão impunes. Por mais que a gente receba, a gente possa fazer o bem para reparar algumas coisas ruins, boa parte disso a gente tem que pagar mesmo. E é por isso que Chico Xavier, por exemplo, teve várias expiações. Então imagina um espírito do nível de Chico Xavier teve expiações. Imagina esses políticos como vão se lascar, né? Um bom exemplo que a gente pode ter são de pessoas que estão, por exemplo, reencarnando em lugares horríveis, em alguns pontos da África, que não têm acesso à água, à alimentação, a saneamento básico. Então, assim, essas pessoas com certeza elas estão com expiações, né? E expiações pesadíssimas. Então, por exemplo, quem reencarna na Coreia do Norte, que é perseguido, que não pode nem expor sua básica opinião, tem que seguir até o corte de cabelo do ditador. Então, obviamente, essas pessoas estão passando por expiações. E os políticos que estão causando danos à população, muitos políticos, né? Na verdade, óbvio que não todos, esses vão pagar caríssimo por isso, vão ter que reencarnar em situações deploráveis. O próprio livro 50 anos depois do Emmanuel fala que o imperador Adriano, depois de desencarnar, reencarnou como um escravo muito ruim. Como consigo uma consulta com você? Tem 3 jeitos, tá?
me encontrando na rua, isso acontece. Segundo jeito, quando eu faço algum evento, obviamente que é gratuito, mas agora eu tô meio enrolado para fazer, mas quando eu tô no Brasil eu faço eventualmente, assim, de vez em quando eu faço. O terceiro jeito que eu não lembrei. O terceiro jeito é você mandar uma mensagem no Instagram e se os espíritos quiserem, eles vão mandar eu responder, mas, milhares de pessoas mandam, né? Esses são os três únicos jeitos. Eu não faço consulta pessoais, não faço consulta de nenhum outro jeito, fora isso. Então, é isso. Eu até gostaria, na verdade, de fazer mais, mas o problema é que gasta energia, entendeu? Então eu prefiro criar vídeos, fazer outras coisas dentro do espiritismo do que fazer consultas individuais, né? Tem um outro jeito, se você for meu parente, tem um outro também, se você trabalhar comigo. O que provavelmente não é, né? Então faz parte. Como faço para me proteger da energia ruim de uma pessoa que eu preciso conviver? Bom, se for namorado, marido, esposa, termina e se afasta, porque isso vai te contaminar. Se for do trabalho, os bons espíritos vão ajudar você porque você não tem opção. Se for mãe ou pai ou irmão, como você também não tem opção, mas aí também é a tua história, você vai ter que conviver. Uma das coisas que eu recomendo bastante é sempre manter o evangelho em dia, pelo menos fazer uma vez por semana. A gente faz toda sexta-feira aqui no YouTube, no canal Espiritismo Raiz, maior canal do mundo. Outra coisa, você se mantém em boa vibração. E também assim, se você vai ter que conviver, evita, assim, entrar na mesma sintonia daquela pessoa, entendeu? Evita também ficar criando atrito com ela, porque ela vai enviar mais energias para você. Tenta manter uma comunicação neutra e sem muito atrito, né? E é o que dá para fazer. E fazer umas preces também, sempre, claro, com certeza. Isso ajuda. Cadê a namorada? Essa é aquela frase do tiozão que fala, é para ver ou para comer? Sempre as frases no Natal, né? Cadê as namoradas? É pra ver ou pra comer? E esqueci o resto, mas sempre tem algum. Tenho pânico de lugar fechado com muitas pessoas. O que posso fazer? Me ajude. Bom, eu também não gosto muito de humanos, não, pra falar a verdade. Não, mas agora falando sério. Bom, você precisa... O ideal seria você fazer uma terapia e tomar remédios. Tem remédios, ir num psiquiatra tomar remédios. Tem remédios que ajudam você a não ter medo e essas coisas, né? Mas o ideal também é você ir pouco a pouco se acostumando com a ideia, entendeu? Vai num lugar que não é tão fechado, depois fica lá um tempo, depois vai em outro, vai fazendo assim, um degradê, entendeu? Que aí você vai, né, passando por isso. Quando eu era moleque eu tinha exatamente isso, eu até desmaiava nos lugares, eu tive síndrome do pânico, fiquei muito mal e no final das contas eu era um obsessor. Então, faça cirurgia espiritual no meu canal. Vai lá no YouTube, escreve Cirurgia Espiritual, Espiritismo Raiz. É gratuita, é à distância, você pode fazer na tua casa, tá bom? Como faço para proteger meu filho das influências espirituais negativas? Não tem como. Ele que tem que se proteger. Vamos lembrar que no livro de André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral. E a mãe dele, que era um espírito super evoluído, não pôde fazer nada por ele. Então, na verdade, cada um tem que trilhar seu próprio caminho. A evolução ela é individual. O que você pode fazer é tentar aconselhá-lo, chamar ele para fazer o evangelho, falar as coisas boas para ele, para que ele mesmo possa gerar essa proteção e se proteger. Agora, se ele fizer a escolha, bebida, drogas, amizades ruins, não vai ter o que fazer. É impossível isso, entendeu? Então, é importante, o que você pode fazer é buscar fazer com que ele faça a reforma íntima. Não dá para você fazer a reforma íntima por ele, não dá para você fazer o evangelho por ele, isso não vai funcionar, né? É sempre individual. Quais os sinais que sou médium? Pessoal, todos somos médios, blá, 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 todo mundo já sabe disso, né? Mas médios ostensivos, médium ostensivo na realidade, bom, alguns sinais são sensibilidade, né? Sentir um ambiente pior ou melhor, dependendo da energia, pode ter premonição, pode sonhar e depois as coisas podem acontecer. Tem gente que, por exemplo, ouve pensamentos. A mediunidade ela começa assim, né? Eu ouvia pensamentos, os meus pensamentos. Depois de um tempo foi ficando cada vez mais forte, até que hoje eu ouço a voz como se fosse uma conversa de humanos mesmo, né? Então, assim, tem várias coisas. Por exemplo, tem aquelas pessoas que acabam absorvendo a energia e se contaminando ou não, né? Tem gente, por exemplo, que recebe muita intuição dos espíritos. É muito variável, na verdade, porque existem muitos tipos de mediunidade. Como superar um término? Vou dar uma técnica que funciona, mas você tem que cumprir, você tem que fazer direito, tá? É o seguinte,
você faz assim, se você realmente não vai voltar, tal, você bloqueia a pessoa de tudo que você tiver, deleta tudo que te lembra ela, para de falar com os amigos em comum e nunca mais pensa nela. Como? Você tá aqui, você pensa nela, você pensa na placa. Você tá aqui, você pensa nela, você pensa, sei lá, na grama. Se você fizer isso, é certeza que você esquece muito rápido. Por quê? Você tem dois jeitos. Ou você esquece a pessoa, ou você vai ter que absorver tudo aquilo, digerir tudo aquilo, que demora muito tempo. O nosso cérebro, ele gosta de economizar. Então, se você não pensar na pessoa, ele vai apagá-la da tua mente. De repente, você já nem lembra dela uma semana depois. Recomendo isso até para luto também. E funciona muito bem mesmo. Porque, por exemplo, por que você decora o caminho da sua casa? Porque o cérebro fala, pô, isso é importante. A gente faz várias vezes. Se você fizer isso, você esquece, é certeza absoluta. Tem alguma forma da gente auxiliar o espírito de uma pessoa que se suicidou? Tem, mas assim, enviando boas energias. Fora isso, não tem muito o que fazer. E tem que tomar cuidado para você não se conectar nessa pessoa. Porque, salvo algumas condições jovens, pessoas que são realmente malucos e tal, a pessoa vai estar num lugar ruim, vai estar sofrendo. E faz parte, ela vai se recuperar, fique tranquilo. Mas esse primeiro momento é meio ruim. E se você se conectar, você vai também se conectar com esse local. Então, você faz fazer preces, enviar boas energias e tal, mas não se concentra muito, porque senão você acaba se conectando. Na verdade, eu não recomendo que as pessoas fiquem orando muito porque já morreu, porque você acaba conectando. E assim, aí você pega as energias, né? Por exemplo, orar pelas pessoas no cemitério. Pô, você vai chamar um monte de espírito, né? Então, assim, você envia as boas energias, mas sem fazer essa conexão, essa ligação, né? Hitler está preso em Plutão? Sim, Hitler está preso em Plutão. Por pelo menos 1000 anos ele vai ficar preso, né? E um dos motivos, são vários, né? Mas um dos motivos é que ele teria tantos obsessores que seria impossível ele conseguir se recuperar com milhares e milhares de espíritos perseguindo ele. O outro é porque ele merece receber uma punição bem grande. O outro é porque ele tem tanta maldade na sua alma que ele vai ter que ficar refletindo, né? A gente sabe que Gandhi está ajudando ele e tudo mais, que ele vai ter que refletir por muito tempo. Mas ele está lascado, porque ele vai ter muitas expiações pela frente. Não é simplesmente estar numa prisão em Plutão que vai resolver o problema dele. O mal que ele causou, do tamanho que ele causou, ele vai ter que ficar muito tempo espiando por aí. Vocês não tenham dúvida disso. Com certeza, assim, será uma das histórias mais tenebrosas do planeta Terra. Embora a gente tenha outros também bem ruins, né, como Stalin. Você acha que depois de um ano divorciado é normal sentir de voltar com ex? Devo insistir, olha, normalmente isso não dá certo. A não ser que as pessoas tenham mudado muito. Porque se não deu certo antes, por que vai dar certo depois? Né? O que a gente vê normalmente não dá certo, mas existem casos que dá certo. O que a gente tem que imaginar é o seguinte: você tem que sempre medir, você deve ficar com uma pessoa assim, que coisas boas ela faz por você, coisas ruins ela faz. Ela vai te deixar melhor ou ela vai te deixar pior? Relacionamento nunca deve ser para deixar pior. Relacionamento para deixar pior é relacionamento ruim, para um ou para ambos, né? As pessoas devem entrar na vida dos outros para melhorar. E outra coisa que é importante também, nunca se emocionar demais com as palavras. O que vale são ações. Palavras não valem nada, qualquer um fala o que quiser. Ações, elas são muito importantes. Se você seguir essas duas coisas, seus relacionamentos vão dar certo. Quando Jesus estava no deserto, quem era o diabo que o desafiava? Bom, na verdade não era bem o diabo, era um obsessor, né? Então tem muitas explicações para isso. Aqui, as traduções da Bíblia, os caras decidiram isso. Mas, por exemplo, aquela hora lá que ele tira um monte de espírito, um monte de obsessor, eram vários. E todos estavam lá intitulados de diabo. É que é mais fácil colocar a culpa em um cara só. Mas óbvio que não existe o diabo, o demônio, não existe isso. O que existe são obsessores diversos que, tipo assim, eles acham que eles representam as trevas, sei lá. Eles representam, na verdade, mas são uns idiotas, né? Porque se não fossem idiotas, não eram obsessores, né? Já estavam no caminho do bem. Mas faz parte, eles vão se recuperar, mas será mais tarde. Então, esqueça esse negócio que existe só um diabo e tudo. Mas, claro, existem espíritos inferiores que eu acho que é pior ainda do que ter só um diabo. Porque são vários e podem propagar o mal, se o seu livre-arbítrio permitir.